Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com João de Fernandes Teixeira, é um professor de filosofia da mente e outras áreas afins. Eu agradeço muito a presença dele aqui, é um prazer recebê-lo, João. E já vou lhe passar a palavra, então, imediatamente. Se você puder fazer aí uma apresentação da filosofia da mente, até para quem não está familiarizado com essa área, né? Eu conversei com pesquisadores de diversas áreas da filosofia e os nossos inscritos, ouvintes do canal também são de várias áreas diferentes. Se puder falar um pouquinho sobre os temas principais dessa área de pesquisa e também no Brasil. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Caio. Um grande prazer ser entrevistado por você. Bom, a filosofia da mente é a área que eu trabalho. E eu trabalho também na área de filosofia da tecnologia, e a gente já vai ver por que essa proximidade. Bom, a filosofia da mente, ela trabalha um problema que é um problema milenar dentro da história da filosofia. Eu diria que ele percorre praticamente toda a história da filosofia ocidental, que é a questão das relações entre mente e corpo, que recentemente se transformaram em relações mente-cérebro por causa do desenvolvimento da neurociência. E eu diria o seguinte, a filosofia da mente, ela revisita praticamente todos os filósofos clássicos, por assim dizer, fazendo um recorte com o problema mente-corpo. Agora, no século XX, acontece uma coisa bastante interessante, que é o fato de que nós tivemos, a partir da década de 1950, o desenvolvimento de duas disciplinas que vão ter uma influência muito grande sobre o problema mente-corpo. A primeira sendo a inteligência artificial, quer dizer, a ideia de você tentar construir dispositivos físicos que sejam capazes de raciocinar ou, eventualmente, como alguns dizem, ter estados mentais. E nós temos também a neurociência. A gente sabe que a grande obsessão da maioria dos neurocientistas, com algumas exceções, é realmente mostrar que a mente e a consciência são manifestações da atividade do cérebro. Bem, o que há de interessante nessa passagem é o fato de que a filosofia da mente ela se reaproxima da ciência, né, principalmente no século XX, quando há uma certa cisão entre filosofia e ciência. A filosofia da mente ela tenta fazer essa reaproximação e ela não tenta fazer ciência, ela deixa que a ciência seja feita pelos cientistas. Mas o que ela faz é discutir e avaliar as pesquisas científicas, os resultados das pesquisas científicas e as eventuais influências ou impactos que elas podem ter sobre a questão mente-corpo. Né? Por isso que eu digo que a questão mente-corpo, a partir dos anos 50, que é quando a neurociência começa a dar passos mais interessantes, o problema mente-corpo se transforma em problema mente-cérebro. E essa temática continua. Quer dizer, ela tem subdivisões, as pessoas tentam trabalhar, por exemplo, o problema da consciência. E há essa questão muito grande de se saber qual é a porta de entrada científica para discutir o problema mente-cérebro, porque nós temos a inteligência artificial, como eu disse, a neurociência, e temos, inclusive, a físicos tentando desenvolver uma teoria
da consciência é uma teoria da mente. Bom, que mais? Eu tinha falado a respeito da filosofia da tecnologia, por que eu me importo tanto com as questões de tecnologia. Em primeiro lugar, porque, vocês vejam, existe essa espécie de passagem, não é? Entre a filosofia da mente e a inteligência artificial. E então, eu, estudando isso, e não pude deixar de discutir e de ver os impactos que a tecnologia tem produzido sobre as sociedades humanas. Então, é quase que eu diria que a filosofia da tecnologia, quando ela começa a discutir dispositivos digitais e o que eles fazem, o que eles ocasionam dentro das sociedades, praticamente é impossível ignorar esse tipo de fato, esse tipo de impacto. Então, esses dispositivos, por exemplo, começam a ter um impacto muito grande na organização das sociedades e numa reorganização do trabalho, que hoje em dia é uma coisa extremamente preocupante. E porque todos nós sabemos, né, a gente ouve isso na imprensa, na grande mídia, se falar que a inteligência artificial está ameaçando milhares e milhares de empregos. Tarefas que são feitas por humanos serão substituídas, os humanos serão substituídos gradualmente por máquinas, tarefas mentais, não só as físicas. As físicas foram até a metade do século passado. Mas agora, depois da Revolução Industrial, veio a Revolução Digital, que é a substituição do ser humano em tarefas mentais. E uma porção de questões éticas que também vêm com o uso da tecnologia, né? Por exemplo, uma questão muito grande que se discute é o seguinte: o grau de autonomia que, de fato, esses dispositivos têm e como ficam questões de responsabilização. Se nós temos, por exemplo, que pensar que existem carros autodirigidos, os carros autônomos, que estão praticamente prontos, só não estão lançados ainda no mercado. Em caso de um acidente, quem é o responsável? Se é o fabricante, se não pode ser responsabilizado esse fabricante, porque a máquina é autônoma, então o fabricante não tem um controle total sobre ela. E várias outras questões éticas que vão surgindo, né? Fora, claro, a questão antropológica muito grande, que é saber qual é o nosso lugar no universo, né? Que isso começa a ficar sendo colocado em questão quando você começa a desenvolver esse tipo de tecnologia. João, vou fazer uma intervenção para você falar um pouco mais. Com a criação dessas máquinas que passam a aprender por si próprias, né, o termo machine learning, houve de algum modo, em algum sentido, uma tentativa de equiparar essas máquinas ao comportamento humano. Mas o inverso também ocorreu, no sentido que o comportamento humano passou também a ser modificado por essas máquinas, né? Então aí talvez a gente tenha uma outra via num processo que talvez tenha sido pensado de uma forma. Um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, quem joga xadrez, durante muito tempo ficaram tentando criar uma máquina que jogasse tão bem quanto os humanos. Aí teve aquela partida famosa nos anos 90, né, do computador da IBM Deep Blue contra o Kasparov, que era o campeão mundial da época, e teve um empate, né, o computador ganhou, só que o Kasparov conseguiu ganhar. Só que depois de lá para cá, né, hoje o homem não consegue mais acompanhar no xadrez as partidas jogadas pelos computadores, né? E aí tem partidas torneios só de computadores e tudo mais.
E o interessante é que isso afetou completamente o mundo do xadrez. Então, todos os jogadores de xadrez hoje são treinados pelas máquinas, né? Então, novas teorias surgiram, novas formas. E isso aconteceu em outras áreas também. Como é que você vê esse impacto do mundo computacional, do mundo digital, sobre o comportamento humano? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Eu diria o seguinte: de fato, hoje nós temos dois problemas aí em questão. Primeiro, que nós hoje em dia não podemos mais falar que as máquinas só fazem aquilo que nós dizemos para elas fazerem. Isso não é mais verdade, porque, como você citou, existe o aprendizado de máquina. E eu te dou um exemplo bem simples de uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, que é o tradutor do Google, né? A gente sempre quer traduzir uma palavra, um trecho, entra ali na internet, vai atrás do tradutor do Google, ela te devolve. Isso levou muitos anos para ser construído. E acontece o seguinte: a estratégia que passou a ser usada para desenvolver esse tradutor é o seguinte: ela pega todas as atividades que nós fazemos na internet, todos os rastros que nós deixamos, inevitavelmente, e usa para aprender mais a respeito das vários tipos de linguagens e como traduzi-las. Ela faz uma operação meio tipo pedra de Roseta, que ela compara textos em duas linguagens diferentes e estabelece correlações. Mas essa atividade que nós temos, que ela tem de pegar dados que nós involuntariamente deixamos na internet, é a coisa mais importante, é o que mais impulsionou esse tipo de tradutor. E a um ponto tal que nós já não sabemos mais, né, dada a enorme quantidade de rastros, nós estamos falando de, só no caso do Google, de 8 bilhões de acessos por dia, nós não sabemos mais o que está lá dentro desse tradutor. E vários outros tipos de dispositivos com os quais nós vamos interagir, estamos interagindo, estão exatamente nessa mesma situação. Agora, o problema é o seguinte, o problema ético, porque como é que você vai tentar desenvolver uma ética, né, que seja aplicável ao comportamento desses dispositivos, se você realmente nem sabe o que está acontecendo dentro deles? Então, esse é um dos impasses muito grandes que estão acontecendo com esses tipos de dispositivos. Ah, Quanto à questão de nós nos moldarmos, como você falou muito bem, realmente, hoje, uma pessoa que vai aprender xadrez vai interagir com máquinas. Mas há uma coisa muito mais simples e deixa a gente muito preocupado, vamos dizer assim, é o seguinte: você sabe que hoje existem cursinhos que treinam os alunos para fazer redação no Enem, e eles não treinam a melhoria da redação, a clareza, etc., etc. Eles treinam o aluno a como conseguir uma boa pontuação diante do algoritmo que vai fazer a correção dessas provas. Então, é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que isso é um problema antropológico muito grande, é o fato de que nós estamos nos adaptando aos algoritmos, e não o fato de que os algoritmos, né, eles deveriam se adaptar a nós para nos servirem. Mas, ao contrário, nós estamos num movimento, numa onda que vai na direção contrária. Nós estamos nos tornando algoritmizáveis, né? E isso significa também um processo, vamos dizer assim, de mecanização, né? Cuja consequência maior é a perda da criatividade humana.
Isso eu acredito que é a coisa mais grave que pode estar acontecendo. Uhum. Você citou coisas muito importantes. Eu queria que você pudesse falar de uma outra coisa que tem relação com isso, que é o capitalismo e o fato de que essas grandes empresas são empresas privadas, né? Como, por exemplo, a Google, o Facebook, o próprio YouTube, né? E como que você pensa a apropriação por essas empresas desse conteúdo gigantesco de rastros, né, como você falou, que nós deixamos e que, enfim, permitiria um controle quase que absoluto das nossas ações e que isso pode ser utilizado para fins pessoais, inclusive, né, daqueles que detêm as ações dessas grandes empresas e tal. Olha, isso também é uma preocupação grande. Eu costumo dizer o seguinte, que faz tempo que nós ingressamos na era do totalitarismo corporativo, né? Porque essas grandes empresas realmente se apropriam de dados, é, são usinas de fake news, elas manipulam as eleições, tudo isso hoje é muito, quer dizer, simples não, é um processo complicado, mas nós sabemos quais são as ferramentas que são utilizadas, por exemplo, Big Data. Big Data é criação de estatística sobre o 100% da amostragem, quer dizer, a possibilidade dele errar é mínima. Ah, e outra coisa que eu acho que, além de se apropriar dos dados individuais, né, você cria notícias ou fatos dentro das redes que são extremamente convincentes, né, e te inclinam a fazer uma coisa ou outra, pode ser consumir determinado produto, pode ser votar em determinado candidato. Agora, eu acho que o grande problema não são é, essas corporações grandes, como a Alphabet, que controla o Google, e o Facebook, as outras responsáveis pelas redes, e várias outras que a gente talvez nem tenha ouvido falar. Mas o fato de que elas são insulares, quer dizer, elas por assim dizer, represam uma quantidade enorme de dados, elas represam, criam uma barreira em torno delas mesmas, no sentido de que elas não compartilham essa tecnologia com mais ninguém, né? E o resultado é isso que eu falei, é o totalitarismo corporativo, né? E como que você pensa que a gente poderia resistir a isso, uma vez que é irreversível essa revolução digital? Eu acho que nós vamos ter que, em primeiro lugar, aprender o que está acontecendo. Agora, realmente é muito difícil resistir a isso, porque é uma onda muito forte. Mas existem alguns caminhos. Por exemplo, eu acredito que nós temos a capacidade de, por exemplo, fraudar os nossos próprios dados individuais, né? Você já imaginou se todo mundo começasse a produzir dados pessoais, dados individuais fake? Se todo mundo começasse a curtir coisas que nunca curtiu, ou se você começasse a curtir coisas de uma maneira completamente desordenada, sem nenhum tipo de denominador comum entre aquelas coisas que você está curtindo dentro da rede. Isso levaria, pelo menos no primeiro momento, a uma certa desorganização do modo como os algoritmos dessas corporações funcionam. É aquilo que eu falo também, eu sempre falava isso para os meus alunos, você pode fazer o seguinte, pode não assistir um determinado canal de televisão. Está nas nossas mãos fazer isso. Se você experimentar não assistir um canal que, por exemplo, seja tendencioso ou coisa parecida,
você está dando um checkmate nele, porque na medida em que a audiência cai, os anunciantes também caem. E aí a sobrevivência do canal fica em jogo. Então, não é fácil fazer tudo isso, mas não é impossível. Uhum. E deixa eu fazer mais uma outra pergunta sobre essa sobre o Brasil e a filosofia no Brasil. A gente tem no Brasil um campo de dispersão dos saberes, talvez não seja a palavra melhor, mas enfim, de difusão dos saberes filosóficos, acadêmicos, né? Muito grande. A gente tem filosofia de norte a sul, vários departamentos, muitas áreas de filosofia são pesquisadas. E, no entanto, na minha opinião, tem dois problemas. Um é que os próprios filósofos não se conhecem, né? Mesmo dentro de um departamento, poucos se leem, mal sabem o que estão pesquisando quando são de áreas diferentes dentro da filosofia, né? E a segunda é uma relação com a sociedade que é pouco feita. Então, a produção acadêmica fica muito fechada dentro dos repositórios de teses, de dissertações, né, e artigos, revistas acadêmicas, que só são lidas pelos pares quando são lidas, né? E como você vê esse campo, né, de saber do Brasil, que é a filosofia? Você concorda com isso que eu disse? E se você teria algo a dizer sobre isso, no sentido de diminuir esses dois obstáculos? Bom, é verdade, nós somos um país que temos uma grande quantidade de departamentos de filosofia, o que eu acho que isso é uma coisa muito boa. Talvez poucos países no mundo tenham essa quantidade ou tenham essa possibilidade. Eu acho que também precisa levar em conta o fato de que essa diversidade pode ser uma boa coisa, né? Agora, com relação a isso que você fala, quer dizer, é verdade. Eu penso, por exemplo, há 35 anos que eu estudo filosofia da mente e filosofia da tecnologia. A filosofia da mente começou a se disseminar um pouco no Brasil. Existem alguns lugares, algumas faculdades, algumas pessoas que já orientam mestrados e doutorados, etc. Já não é um assunto tão estranho como era, por exemplo, há 20 anos, 25 anos atrás. Agora, para que haja uma melhoria nessa comunicação, que você tem toda a razão em apontar que ela é complicada, eu acho que eu penso nos Estados Unidos. Estados Unidos, os filósofos, eles têm dois tipos de atividade. Uma é a atividade específica deles, especializada, de realmente fazer uma filosofia que às vezes é até árida e técnica demais. Mas, por outro lado, todos esses filósofos eles se comprometem a escrever livros que são dirigidos a um público mais amplo. Então, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que está estudando o século XVIII, século XIX, é um historiador, ele precisa ter acesso a um livro, por exemplo, de filosofia da mente ou de filosofia da tecnologia, que seja um livro no sentido de que ele possa ler, não para se especializar aquilo, mas para se informar do que aquilo é e do que se trata, o que os colegas estão estudando, fazendo, e vice-versa. Quer dizer, pessoas de filosofia da mente saberem o que está sendo feito na história da filosofia, que é um ramo muito estudado aqui no Brasil. Então, isso quando eu estava nos Estados Unidos, eu via acontecer com, por exemplo, com o meu orientador, eu via acontecer com outros filósofos, e não só filósofos, isso que é interessante, também os cientistas, né? Eles fazem esse mesmo tipo de atividade. Eu dou um exemplo de uma pessoa que foi traduzida para o português,
e que fazendo esse tipo de atividade, inclusive, se tornou muito popular, muito bem sucedido, que é o neurocientista o Antônio Damasio. De repente, os livros dele inundaram, né? Várias partes do mundo tiveram tradução, etc., etc., de tão bem sucedido que ele foi nessa tarefa de informar. João, vou fazer uma última pergunta para você sobre o estado atual nosso aqui, pensando o Brasil novamente. Em outros países também, claro, né? A pandemia afetou todos os países, mas cada um lidou de uma forma diferente. E o Brasil já desponta aí como um dos que tem lidado pior com a pandemia, né? Onde tem o maior número de contágios, de mortos e, sobretudo, a maior desinformação a respeito do que acontece, né? Pouco é divulgado, enfim, já temos uma troca de ministros da saúde e de outras áreas, né? Mais de uma vez em pouco tempo, um desencontro entre as políticas adotadas por alguns estados e municípios com relação à política federal. E a isso já se soma uma crise que vem se arrastando há mais tempo, né? Que é política, é econômica e também ético-moral, né? A questão das fake news, a difusão de mentiras também tem a ver com isso. O que você pensa que a filosofia da mente poderia contribuir ou para diagnosticar tudo isso, ou então para oferecer saídas, soluções? Bem, talvez não diretamente a filosofia da mente, mas eu penso que esse é um momento no qual nós estamos sendo defrontados repentinamente com uma série de problemas éticos e paradoxalmente, né, eles estão passando despercebidos, né? Mas existe aí uma quantidade séria de problemas éticos. Por exemplo, faz pouco tempo estou escrevendo algumas coisas sobre pandemia, não como um especialista, mas como uma pessoa que sente necessidade de fazer isso diante digamos assim, do fenômeno avassalador que está acontecendo. Mas eu vejo, por exemplo, o seguinte: quando se fala dessa questão da necropolítica aqui no Brasil, essa questão de quem vive e quem morre, isso é fundamentalmente uma questão ética, né? As pessoas não querem tratar isso como sendo uma questão ética, mas, na verdade, ela é uma questão ética. A questão o interessante que aconteceu com essa pandemia é que ela desvelou o fato que já era conhecido de todos, de que os idosos são irrelevantes. Então, eu vejo o seguinte: isso não só no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, de repente, começou a falar coisa que eu nunca ouvi falar nos Estados Unidos, da quantidade de asilos de idosos, e se esses asilos não tivessem sido atacados pelo vírus, nós certamente mal íamos saber que eles existem e que existe tamanha segregação dos idosos. Ah, e outras questões éticas também que eu vejo, por exemplo, a pandemia ela nos colocou diante de um falso dilema, dessa maneira como as pessoas querem ver, que é o dilema entre a vida e a economia, quando em ambos os casos nós estamos lidando com vida, não com uma coisa que é dividida em dois, pode ser só metodologicamente dividida em dois. E, tristemente, a questão de estabelecer protocolos para saber quais são as prioridades para o uso das UTIs, né? Infelizmente, parece que esse é um problema muito grave. A pessoa que tem que tomar essas decisões, ela não vai se esquecer da decisão que tomou, seja qual ela for, por muito tempo. Nos Estados Unidos, isso é feito por um software, acredite.
é feito por um software, essa escolha, com base nos dados médicos, nos prontuários e assim por diante. Nós aqui decidimos, é o médico que decide. E, de repente, nós estamos diante de todas essas questões de uma vez só. Então, eu tenho abordado um pouco a questão da pandemia pela ética e pela política, né? A política também é importantíssima nesse momento. Uhum. Entendo. Bom, João, eu gostei muito da conversa. A gente tocou aqui em alguns pontos muito relevantes. Eu queria deixar na descrição do vídeo, depois para quem assistir, para ter um acesso aí mais rápido a textos seus também, né? Onde eles estão disponíveis, também a gente coloca aqui. E se você puder dizer alguma última palavra aí para a gente encerrar, agradecendo a sua presença mais uma vez. Bom, Caio, eu que quero agradecer a você por essa oportunidade. Quero dizer o seguinte, que provavelmente existe alguma coisa de muito estranho na época em que nós vivemos, na qual se tenta dar tão pouca importância à filosofia, ou de um certo ponto de vista até desprezá-la. Se ela fosse tão desprezível, se ela fosse tão pouco importante, não haveria tanta preocupação em dizer que ela é irrelevante. Perfeito, João. Estou plenamente de acordo e gostaria que esse vídeo circulasse aí para um público mais amplo, para fora da filosofia, que é o que eu tenho tentado fazer aqui com esse canal, né? Conversações, para as pessoas poderem conhecer melhor quem são realmente os filósofos que trabalham com filosofia seriamente aqui no país, né? E você é um caso desses filósofos que eu admiro e que eu acho que devem circular mais para o grande público fora da academia. Então agradeço mais uma vez e agradeço também a todos e todas que nos assistiram até aqui. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.